Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor. Estamos aqui hoje para falar sobre Media Training, treinamento para mídia ao vivo. Treinamento para mídia. Estamos hoje com uma especialista que, inclusive, faz o treinamento de todos os candidatos que eu trabalho aqui no Brasil. Quando eu tenho problemas com candidatos que têm problemas com treinamento de mídia, com mídia, eu sempre estou aqui. Estamos agora em duas plataformas. Estamos no Facebook e acabamos de entrar aqui no Instagram com a minha querida irmãzona, a profissional de primeira linha, quem realmente me dá todo o suporte quando eu tenho que fazer treinamento em Media Training, Eleonora Pascoal. Vamos chamar Eleonora, então, para que venha compor esse horário nosso, né, o famoso horário da nossa TV Vida de Consultor, que é o café eleitoral. Pegue sua xícara, pegue seu bolo e vamos tomar o nosso café e ouvir Eleonora Pascoal. Atenção, 3, 2, 1, Eleonora Pascoal. Lelê, tudo bem, querida? Boa tarde, Carlos, boa tarde a todos que estão ligados aí com a gente essa hora, tomando seu café. Nós aqui em Orlando, nos Estados Unidos, ainda estamos na hora do almoço. Pois é, nós aqui já estamos tomando o nosso querido café, um café colombiano aqui muito gostoso, e vamos começar a nossa live, certo? Ok, vamos lá. Então, Eleonora, é o seguinte, como todo bom professor, eu sempre começo a live perguntando para o especialista o seguinte: o que é Media Training? Conceito. Me dê o conceito de o que é Media Training, para depois, então, nós adentrarmos nas dicas, etc. Primeiro, vamos saber o que é Media Training, Eleonora Pascoal? Bom, boa tarde a todos. O Media Training é um treinamento que a gente faz com aquela pessoa que vai ser porta-voz, aquela pessoa que quer falar bem em público. Aí as pessoas perguntam assim, mas só para quem quer falar em público? Não. Se você parar para pensar, você está sempre falando em público. A partir do momento em que você sai do seu quarto e você adentra a sala ou adentra a cozinha para tomar o seu café da manhã e você tem outras pessoas na casa, você já está falando em público. Então, a gente costuma dizer que já está valendo. Então, é preciso estar muito atento porque o seu corpo inteiro fala, porque tudo que você faz tem algum tipo de repercussão. É óbvio que se você está na sua casa, a repercussão é mais restrita, e se você está fora de casa, depois que você atravessa a porta de casa e vai para a rua, essa repercussão é maior e o seu público é maior. Mas o Media Training é o treinar para falar nas mídias. E hoje em dia nós temos mídias em todos os lugares, em todos os cantos, 24 horas. É isso aí. Leonora, a Media Training, ela é usada e bastante, nós usamos bastante, quando um candidato ou uma pessoa que tem acesso à imprensa, que a imprensa sempre procura, enfim, que tem que dar entrevista. E aí as pessoas falam, não, mas eu não costumo dar entrevista, não costumo ir para a televisão, para o rádio. E numa reunião, ele tem que ser treinado para o jeito, a forma de falar numa reunião, Leonora? Lógico. Você tem que, se você quer falar bem, se você quer ser entendido pelos seus pares, você precisa falar. Tem pessoas que têm isso, digamos assim, nas veias, tem pessoas que têm o dom para falar, mas nem todo mundo tem esse dom. Então, a pessoa, quando ela não tem essa mobilidade, essa versatilidade, o que ela tem que fazer? Ela tem que treinar. Mas numa reunião, sob o meu ponto de vista, ela tem que treinar mais ainda, por quê? Para ela ser objetiva, para ela conseguir atrair a atenção dos pares, porque é muito normal você fazer uma reunião e depois de 5 minutos, um está rabiscando, o outro está olhando para o teto, o outro está vendo alguma coisa no telefone. Por quê? Porque aquela pessoa que está falando não consegue segurar a atenção dos ouvintes. E é normal nas reuniões, justamente por causa desta falta de empatia entre os participantes, as pessoas falarem de vários assuntos
e não conseguirem sair da reunião, ou raramente saem de uma reunião com aquela sensação de dever cumprido, de ter ido buscar alguma coisa e ter conseguido sair com aquela coisa, seja a pessoa que vai falar, como a pessoa que vai ouvir. Ok. Leonora, mais uma coisa. Você falou uma coisa interessante aí. Antes da gente continuar, eu quero que você fale um pouco do corpo fala, tá? Mas antes da gente falar disso, eu quero lembrar que hoje nós estaremos sorteando esse livro do Dr. Arthur Rollo, Eleições, o que mudou, tá? Para as pessoas que fizerem perguntas. Apenas participarão do sorteio pessoas que fizerem perguntas. E antes que nós vamos continuar, eu tenho que mandar aqui os abraços, Leonora, que já estamos com muita gente aqui, e eu não posso falhar, em nenhuma delas eu falho, né? Vamos lá. Eliu Cordeiro, boa tarde, Eliu. Beleza? Um abraço, querido. Ele é Eivon Santana, boa tarde. Minha querida Valdene Zoller, querida, sempre conosco aqui, viu, Lelé? Sempre. Gilberto Veiga, boa tarde, professor. Aqui, atento. Valeu, Gilberto. Vander, boa tarde a todos. Boa tarde, Vander. Sandy Moraes, uma das maiores consultoras. Aliás, Eleonora, foi bom até a Sandy aparecer. Poucas consultoras políticas estão no mercado. Poucas mulheres. Elas têm que vir mais para o mercado, não só para o mercado de consultoria, como também para a política. Eu canso de falar isso. Eu gosto de fazer campanha de mulher, Eleonora, porque meu primeiro mote é o seguinte: uma mulher que consegue ter um marido que ganha salário mínimo, ele passa o mínimo para ela, metade, até um terço do que ele ganha para ela fazer comida para ela e para os filhos, vestir os filhos, comprar material escolar para os filhos, cuidar do marido, cuidar da casa. Gente, uma mulher que com um dinheiro desse tamanho consegue administrar uma casa, imagine o que ela consegue fazer com o orçamento de uma cidade, Lelé. Consegue fazer milagre, né, pai? Claro, tem que ser ela, tem que ser as mulheres, elas têm que vir. Sandy, um beijo, meu amor. Uma das maiores consultoras que nós temos, tá? Sandy Moraes. Gabriel Rossi, olha quem tá aí. Gabriel Rossi, nosso professor da SPM. Damos aula junto lá na SPM, meu companheirão. Boa tarde, Gabriel falando, conheço essa. Olha aí, Lelé, conheço essa. Bom, hein? É bom, hein? Marcelo Ribeiro. Boa tarde, boa tarde. Andréa Santos. Eiron Santana, boa tarde. Professor, aqui Santana, PTB Praia Grande. Boa, Eivon. Olha aí o Eivon, lá na Praia Grande. Denis Dias, outro. O Denis é um consultor de marketing digital. O Denis é sensacional. Sabe aquele cara que desenrola? Esse é o cara que desenrola. O Denis é sensacional. Sandy. Eleonora Pascoal, grande profissional. Que bom acompanhar essa live de dois grandes mestres. Nós é que estamos honrados em ter a sua presença, Sandy. Rafael Oliveira, boa tarde, professor Rafael de Peritoró, Maranhão. Rapaz, olha lá, é de Maranhão. Participei do seu curso em novembro do ano passado. Um grande aprendizado na ocasião, ganhou uma seleção de nossa atividade. Um abraço. Marcelo Ribeiro Aguiar. Boa tarde, professor Eleonora. A todos que acompanham esse show, abraço a todos. Marcelo de São Miguel Arcanjo. Olha de onde ele é, rapaz. Valdene, prazer em conhecer essa grande profissional. Vicente Toledo Júnior, sempre com a gente aqui. Um abraço, Vicente. Fernando Amorim, lá de Macaé, Rio de Janeiro. Tem gente do Brasil todo, viu, Eleonora? Paulo TV. Você vê? Tem gente do Brasil todo. Boa tarde. José Eduardo, boa tarde. Clélio, boa tarde. Nilson Santana, boa tarde. Pau na máquina, bora. Boa tarde, sempre conteúdo de qualidade. Boa tarde. Carlos, tá entrando uma pergunta aqui, olha, o que muda para o candidato nesta nova realidade de presença forte das mídias digitais? Já falamos já, só um minutinho. Boa tarde, o João Borro, lá do Procon, tá trabalhando com o Capês. Grande doutor João Borro. Beijo, meu querido. Saudades. Faz tempo que eu não falo com o Borro, faz tempo. Fábio Caetano, boa tarde, professora. Nelson Soares, também. Paulo Di Vincenzo, nosso diretor do Rio Grande do Sul, diretor da Bicop, uma das grandes cabeças pensantes em campanha eleitoral, em marketing político, tá? Esse é o nosso Paulo Di Vincenzo. Preciso fazer uma live contigo, Paulo. Já pensei nisso, tá?
Viviane Palmeira, minha querida irmã, está sempre com a gente aqui. Viviane. Clério, Ivo, o que muda para o candidato da nova realidade? Agora sim, vamos lá. Eleonora, o que muda para o candidato nessa nova realidade de presença forte nas mídias digitais? Então, antes que ela responda essa, responde para mim aquela primeira que eu te fiz, Eleonora. Você lembra qual foi? Não, nem eu. Eu respondi, você me perguntou o que era o Media Training, o conceito do Media Training. Aí eu perguntei para você o seguinte... A respeito da reunião, eu também respondi. Também. Então, já está respondido. Acho que era a respeito da reunião, realmente, era isso. Vamos lá. O Clério, então. É contigo, Leonora. Como é que nós respondemos a ele? Olha, o que muda para o candidato nessa nova realidade de presença forte das mídias digitais? O que muda é que o candidato ele tem que estar muito mais atento a tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele fala, a forma como ele fala, a forma como ele faz as coisas. O que o candidato, e não só o candidato, mas todas as pessoas têm que ter muito claro na cabeça, é que hoje não dá mais para fazer nada escondido. Cada vez mais está sendo cobrada a transparência, está sendo cobrada o posicionamento dessa pessoa, né? Independente se ele é candidato ou não. Mas as mídias sociais, elas estão aí para desnudar cada vez mais as pessoas. Então, enquanto candidato, ele precisa se preocupar com isso, se preocupar não só com a aparência física a todo momento, mas também com as atitudes e com aquilo que ele faz. Porque caiu na mídia social, caiu na internet, nunca mais você tira, nunca mais você apaga. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. E aí é que entra a media training também. Muita gente acha que media training é só para... É o que a Eleonora falou, você levantou da cama, você já está se comunicando. Então, a mídia eletrônica, você faz vídeo para a mídia eletrônica, você faz áudio para a mídia eletrônica, você se apresenta na mídia eletrônica. Imagine você fazendo sem saber o que está fazendo. Televisão e rádio, tanto eu quanto a Eleonora somos pessoas de televisão. Eu montei 8 emissoras de televisão, 56 emissoras de rádio, tive programa em todas elas, enfim. Nós sabemos o seguinte, na televisão e o rádio, ele pode te levar em 1 segundo ao ápice do seu prestígio e pode te derrubar em 1 segundo. É muito perigoso, é uma ferramenta perigosa. Então, qualquer coisa, qualquer erro que você esteja, até na mídia social, porque o vídeo é uma televisão, hoje é web TV, tá? Que é o que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo uma web TV. Se você errar, você pode ser prejudicado pro resto da vida, porque como falou a Eleonora, isso está gravado, isso vai ser usado. Lembra do Maluf, quando falou estupra, mas não mata? Ficou gravado até hoje usam nas campanhas contra ele o estupra, mas não mata. Ficou gravado. Carlos, e uma coisa que as pessoas precisam estar atentas é que nem sempre, depois que você publica, mesmo que você apague o que você publicou, seja um vídeo, seja um áudio, ou seja até mesmo um texto, mesmo que você apague, você não está apagando 100%. Nunca foi apagado para todos, porque sempre tem alguém que foi lá e salvou, que fez um print. Então, nunca você consegue apagar para todo mundo. Então, precisa pensar muito, antes de você publicar qualquer coisa numa mídia social, antes de você falar qualquer coisa numa mídia social, você precisa pensar muito, porque isto vai realmente ficar. E saber falar para a mídia social, saber se comportar, saber colocar as coisas, nunca foi tão requerido em tempo algum do que nestes tempos de agora. Exatamente isso. Quer dizer, não é só quem trabalha em televisão, rádio, jornal que precisa ter uma performance, tá? No vídeo, no áudio ou até numa entrevista. O que falar e como falar. Vamos falar já disso, tá? Fábio Caetano Maricá, um abraço. Clélio, de Concórdia, Santa Catarina. Tio Bento, governador Valadares, Minas. Olha que legal. Boa tarde, Divino de Araguari, Minas Gerais. Ei, Minas Gerais. Eivon Santana. Eleonora, o tom de voz é importante para deixar as pessoas atentas em uma reunião? Eleonora Pascoal, é contigo?
Sim, o tom de voz é muito, muito importante, porque falar é como cantar. Quando você canta, você tem que ficar. Você tem notas mais altas, notas mais baixas. Essa música é que faz com que as pessoas prestem atenção à melodia, prestem atenção à letra da música. Então, quando você está falando, você também está colocando vários tons na sua voz, e isso é o que segura a pessoa para te ouvir. Você já deve ter percebido que o professor, quando você vai para a escola, a professora, quando quer chamar a atenção do aluno, ela fala um tom mais alto. Mas não basta você colocar essa entonação na voz. O seu corpo precisa falar junto com você. Se você perceber, eu estou aqui fazendo alguns gestos. E com isso, eu estou passando mais essa informação para você. Eu estou ajudando você a fixar aquilo que eu estou dizendo. Então, eu estou pontuando o meu texto com as minhas mãos. Então, agora eu lembrei, foi justamente essa pergunta que eu fiz. Como você tinha falado que o corpo fala, né? Aliás, esse é o nome de um livro, de um americano. Eu até recomendo para vocês que vão trabalhar com campanha eleitoral e que são candidatos também, entenderem a linguagem do corpo. Porque muitas vezes você está numa reunião, o cara está de braço cruzado, está coçando a orelha, Isso quer dizer muita coisa, ele está falando com o corpo. Você vai entender o que ele está dizendo para você. É isso, Eleonora? É isso mesmo. Se você está falando e a pessoa está se mexendo muito na cadeira, por exemplo, sinal que ela está incomodada, ela não está prestando atenção naquilo que você está falando. Se ela está assim, enquanto você está falando, ela está desenhando aquilo que você está dizendo. Se ela está com os braços cruzados enquanto você está falando e ela está assim, é uma espécie de, não só afronta, como ela está tentando colocar uma barreira entre vocês. Então, são determinados gestos, determinadas colocações corporais que passam um sentimento, passam uma linguagem. Se as pessoas que estão nos assistindo parassem e lembrassem como foi que ele conquistou a primeira namorada, como foi que ele pediu a mão da mulher ou do marido em casamento, alguma coisa assim, ela vai perceber quanto o seu corpo falou naquele momento, né? Quanto o seu corpo falou naquele momento. Então, o corpo é isso, ele vai falar aquilo que as palavras não conseguem verbalizar, digamos assim. Não é porque tanto eu quanto a Eleonora somos italianos que a gente fala com a mão, não é isso, tá? É porque esses gestos que a gente faz, e às vezes um pouco mais exagerado do que os outros, é justamente para se fazer entender, para que possa o corpo falar o que a boca está falando, acompanhar o que está sendo falado. Eu lembro do Luiz, da Lua Nova, foi o cara que fez a campanha do Kassab, Eleonora, e ele dizia para nós o seguinte: o Kassab foi um dos melhores candidatos que eu pude treinar. Porque eu falava para ele, Kassab, quando você falar isso ou aquilo, levanta a sobrancelha. Levantar a sobrancelha afirma o que você está falando. Então, são gestos que acabam corroborando com a segurança do que você está falando, com o que realmente você está falando, tá? Gestos. O Corpo Fala é um livro existente que vocês podem ler, que vale a pena, tá? Muito bem. Nós estamos aqui com mais uma pergunta. E é o meu querido amigo José Eduardo de Castilho. Eleonora, como atingir pela mídia digital uma grande parcela da população que não tem contato com essa mídia? Idosos, pessoas em extrema pobreza, etc. Leonora, eu vou passar para você, mas depois volta, que aí eu tenho a resposta, tá bom? Olha, se a pessoa não tem contato com a mídia digital, fica difícil, né? O que você tem que tentar atingir são as pessoas no entorno dela que têm contato com a mídia digital. Então, por exemplo, se você quer falar com idosos, você tem que tentar falar com os netos, para que os netos levem a mídia digital até o idoso. Porque não tem outra forma. Se a pessoa não tem um telefone... Eu vejo a minha mãe tem telefone só para fazer ligação. Ela não usa WhatsApp, ela não usa Facebook. Então, quem é que leva essa informação para ela? São os netos dela, porque ela não tem paciência para ter um Facebook, ter um WhatsApp. Então, os netos levam a mídia digital até ela. Então, você tem que falar
com esse intermediário para que essas pessoas sejam alcançadas. Exato. Agora, se você quiser alcançar diretamente eles, você vai ter que usar as mídias que eles têm. Na pesquisa, qualquer campanha que você vai fazer uma pesquisa. Não adianta começar a campanha sem pesquisa. E uma das perguntas que eu faço é: como é que você fica sabendo as notícias da cidade? E separo por faixa etária. E, normalmente, a faixa etária de 60 para cima, eles leem jornal. Porque não tem nada para fazer na vida, vai ficar lendo jornal. Então, se você quer alcançar esse público, você vai colocar jornal nas caixinhas de correio, que é o que eles vão ler. Você vai colocar impressos, tá? É uma forma de você chegar até eles. Então, você tem que saber qual é o veículo de comunicação que chega em cada faixa etária, de cada cidade, porque cada cidade é diferente. Tem cidade, por exemplo, e eu morro de rir com isso, viu, Leonora? Onde os velhos se reúnem na praça para jogar dama. Ali, você pode colocar um impresso, porque aquele que está esperando a vez de jogar, ele está lendo jornal ou quer ler alguma coisa. Então, você entrega um gibi da campanha, um informativo da campanha, ele vai ficar lendo, porque ele tem que passar o tempo, e o tempo dele é ler. Então, tem algumas ferramentas em campanha eleitoral que você usa para alcançar determinadas faixas etárias, tá? Na mídia eletrônica, é o que a Eleonora acabou de falar. Tá? Você usa os netos, que alguém lá vai estar vendo. Na extrema pobreza, que não tem acesso a computadores, não tem acesso à internet, também você vai alcançar através da mídia impressa. Tá bom? Muito bem. Respondemos, então, a questão do lugar, Carlos, e Diga, que querida. ainda vale, ainda funciona em alguns lugares do Brasil, pasme vocês, ainda funcionam os carros de som. Tá proibido hoje, tá? O carro de som, ele só pode ser usado em campanha eleitoral, já que a gente vai falar de campanha eleitoral, ele só pode ser usado hoje em carreatas e passeatas. O doutor Arthur Rolo nos explicou como é que funciona isso hoje. Aquele carro de som sozinho, Lelê, está proibido na campanha, tá? Não pode mais. Essa informação eu não peguei, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, então essa informação me passou despercebida. Está proibido, só pode usar em carreata e passeata. Mas tem, veja, ainda tem, eu conheço cidades no interior, São Paulo, não é do Nordeste não, tá? Onde o grande arauto, ou seja, quem espalha as notícias, é aquele alto-falante na praça, Sim. Que sai da igreja. A igreja passa, o cara passa as notícias vindo do alto-falante da praça. Então, você vai ter que saber qual é o veículo. Você sabe que aqui em Orlando, a gente tem alguns lugares, algumas cidades que a gente anda, que tem música na cidade inteira, porque tem alto-falante espalhado pela cidade inteira. Olha que legal. E tem uma outra coisa legal aqui nos Estados Unidos, que eu acho que deveria ter aí no Brasil, que são os sistemas de alerta. Por exemplo, quando você tem um sistema de alerta, tipo agora, que nós tivemos aí essas passeatas, essas coisas todas, que foi baixado o Curfeio, quer dizer, o ficar em casa, né? Então, nós recebemos, o telefone dispara, eu não sei se dá para ver. Dá para ver. O telefone dispara e você recebe um aviso de segurança que serve não só para quem está, para avisar que você tem que ficar em casa, que teve o toque de recolher, mas serve para avisar se teve algum sequestro, se teve algum idoso que se perdeu, coisas mais importantes e mais específicas. Então, a gente tem o alerta Amber, quando uma criança se perde, o alerta Silver, quando é algum idoso que foi assaltado, foi sequestrado, enfim. E quando tem, como chama, furacão, também a gente recebe os alertas para ficar em casa, que pode sair ou que pode ir para algum lugar. Então, a gente recebe isso pelo telefone, que é uma coisa muito legal. Nós temos aqui no Brasil, Leonora, mas aqui são alertas do pessoal que está na zona de risco, tá? Eles têm no telefone também, eles recebem, e o pessoal que tem alagamentos também recebem, tá? Não, eu digo para a população em geral, por exemplo, para qualquer um sequestrado. Aqui qualquer um pode, desde que você se cadastre. Aqui você tem que se cadastrar. Você que se cadastra para receber os alertas, tá? Muito então, legal. aqui a diferença é essa. Muito bem, temos mais perguntas. José Eduardo de Castilho, como atingir... já falamos, esse aqui já foi. É a próxima pergunta aqui, é a Edneia.
Edneia Tura Rodrigues. Como as mulheres fazem a diferença na vida dos filhos, sem trabalho na comunidade? Agora precisam fazer mais parte da política também, pois ela está precisando da nossa presença. Eleonora, comenta aí, por favor. A mulher, ela está presente em várias... Foi-se a época em que a mulher ficava trancada em casa, né? Que ela tinha só que cuidar dos filhos e tudo mais. Independente da classe social, independente da idade, a mulher está se fazendo cada vez mais presente, isso é importante, e o mais importante é essa aceitação de todos os diferentes, de todas as pessoas. Então, isso é muito importante, as pessoas precisam ocupar os espaços, porque várias cabeças pensam, sem dúvida, melhor do que uma só, né? Mas eu acho que a cabeça da mulher pensa melhor. Vamos lá. Cândido, nosso diretor do Piauí, Eleonora, diretor da Abicop do Piauí, presente aqui. Olá, Eleonora, quanto tempo? Tá mandando um abração para você. Um abraço. Nosso querido Candinho. José Maurílio da Silva, abraço, querido, grande. Alex Marcelo Menegasso, está sempre com a gente, o Alex, tá? Como contrabalancear esse abuso de espontaneidade em fazer lives com mídias sociais? Aplicar aplicações de treinamento de mídia, ser uma boa parte das pessoas públicas que faz habitualmente contato com mídia em viver, acham que sabe fazer. O que está acontecendo, Eleonora, eu entendi aqui, vou só traduzir um pouquinho. Está acontecendo muita gente que nunca fez live, a nossa live existe há 2 anos, tá? A live da Bicop vai fazer 2 anos que nós estamos no ar. Mas muita gente, com a pandemia, achou que live ia ser o caminho. E saíram fazendo live de qualquer jeito, de qualquer forma, sem o mínimo treinamento, sem a mínima postura de televisão, de rádio, de áudio. E é isso que o Alex está dizendo, né? Como contrabalancear esse abuso, né, de lives e de... enfim, realmente todo mundo foi para a mídia social achando que sabe fazer televisão e rádio. E aí está dando o que está dando. Eleonora, é o seguinte, todo mundo tem o direito de fazer. A mídia social é um espaço democrático. Qualquer pessoa pode estar na mídia social e pode estar fazendo alguma coisa. Democracia é isso. Agora, dentro dessa democracia, dentro deste espaço democrático, você só assiste aquilo que você quer. A pessoa tem o direito de fazer e você tem o direito de não assistir. Então, é isso. Agora, só fazendo é que as pessoas vão aprender a fazer, né? Então, as pessoas têm que ir fazendo mesmo, deixa fazer. Você vai lá, tem 5 pessoas ao vivo no Instagram, por exemplo. Você entra numa, assiste um pedacinho, te interessa, fica, não te interessa, você sai. É como televisão. Depois que inventaram aquele botão liga e desliga e aquele outro botão que é o seletor, ninguém é obrigado a assistir esta ou aquela televisão. Você pode escolher, você tem a escolha. É isso que algumas pessoas não percebem, que elas podem escolher. Então, não adianta você dizer assim, essa televisão é uma porcaria, essa televisão não vale nada, ou essa mídia social é uma porcaria, ou essa live é uma porcaria. Você tem o direito de não assistir, e a pessoa tem o direito de fazer. É simples assim. É óbvio que se as pessoas souberem falar, souberem se apresentar, é muito melhor. Mas, se elas não fizerem, elas nunca vão aprender a fazer. É o que eu digo do mercado, Eleonora. Muita gente, mamãe Anelli, muita gente entrando no mercado, muita gente se dizendo consultor político, se dizendo e fazendo. Eu falei, gente, o próprio mercado vai regular. Quer dizer, quem regula é o mercado. A mesma coisa, quem vai regular é a própria mídia. Se o cara for bom, se for informação interessante, informação que seja relevante para ele, ele vai manter o contato. Se ele achar que você está fazendo uma live que não presta, que não traz, não aglutina nada para ele, ele vai parar de ver. É o que a Eleonora falou, tá? Vamos lá. Edneia, Jaú, interior de São Paulo. Grande Edneia. Ulisses Júnior, boa tarde, professor. Lá de Tupã, olha, rapaz. Tupã, lá perto de Oswaldo Cruz. Eu conheço Tupã, rapaz. Ixi, passo sempre por lá. O Emerson, esse está sempre com a gente. Boa tarde, mestre. Uma honra de conhecer a Eleonora Pascoal no seu curso de especialização em marketing político eleitoral 2007. A Eleonora deu aula para a gente lá. Lembrou bem, Emerson. Lembrou bem. Gilberto Veiga. Professor Eleonora, nessas eleições, o contato pessoal com o eleitor será difícil. Que tipo de mídias serão mais vantajosas aos candidatos para atingir a atenção do eleitor? Eu vou deixar para Eleonora e depois eu entro também.
Olha, a mídia mais vantajosa continua sendo a mídia social. Você tem aí Facebook, você tem Instagram, você tem Twitter, você tem LinkedIn. Estas mídias sociais, elas são vantajosas na medida em que você pode falar para o teu eleitor a qualquer momento. A propaganda gratuita na televisão, ela tem horário e ela tem restrição de tempo. E nas mídias sociais você pode falar, pelo menos por enquanto, até onde eu sei, eu não sei se saiu, o professor Maianelli pode me dizer isso, se saiu alguma legislação mais específica a respeito do uso das mídias sociais. Mas eu acho que o lugar mais democrático e mais livre continua sendo a mídia social. Você só precisa identificar a linguagem do teu ouvinte, do teu leitor. Então, você tem que adequar a sua linguagem à pessoa que está te ouvindo. Eu costumo dizer, existe sempre um sofá. Quem é que está sentado nesse sofá te assistindo neste momento? Entendeu? Neste momento, eu imagino que quem esteja me ouvindo são principalmente aquelas pessoas que querem ser candidatos ou trabalham para candidatos, ou pessoas que se interessam em melhorar a sua comunicação. Então, essas pessoas que estão fazendo parte do meu sofá neste momento. Se eu estivesse falando de entretenimento, provavelmente eu tivesse crianças me assistindo nesse momento. Então, você precisa adequar o seu vocabulário, a sua linguagem, o seu conteúdo ao público que você quer atingir, inclusive o horário precisa ser adequado para esse público. Exatamente. Eu dou aula na SPM, na Escola Superior de Propaganda de Marketing, e temos debatido muito essa questão das mídias sociais, Eleonora. E eu digo sempre o seguinte: primeiro, você deve saber para que nasceu cada ferramenta. O que é a internet, primeiro? Internet é um grande guarda-chuva com várias ferramentas, e cada ferramenta tem uma linguagem comunicacional completamente distinta da outra. Eu sou mestre em comunicação, então a análise é feita baseada em linguagem comunicacional. Muito bem. Do jeito que você fala no Twitter, não é a mesma forma que você fala no Face, não é a mesma forma que você fala no Twitter, não é a mesma forma que você fala no blog, não é a mesma forma que você fala no site. Cada um tem uma linguagem comunicacional. Então, além de observar aquilo que a Eleonora falou, qual é o público que você está dirigindo, você tem que ver qual é a ferramenta da internet que você está usando. Não é toda ferramenta que se presta a fazer campanha eleitoral, por exemplo. Como é que nasceu cada uma? Para que nasceu cada ferramenta? O LinkedIn. O LinkedIn nasceu para estreitar relações entre empresas e empregados. O LinkedIn não nasceu para fazer campanha eleitoral. Não. Quem está fazendo campanha eleitoral no LinkedIn está fazendo errado. O LinkedIn, por exemplo, eu uso o LinkedIn para divulgar meus cursos. São cursos profissionalizantes. Aí vale você usar o LinkedIn. Mas usar o LinkedIn para fazer campanha eleitoral, sendo que o nascedouro, para que ele nasceu? Para que nasce cada ferramenta? Você vai ter que saber para que nasce cada uma. Então, quando você fala que você tem que ter uma linguagem para cada ferramenta, é adequar ao seu público, ao seu horário e qual é a ferramenta que você está usando, tá bom? Tem que saber isso. Há de saber esse tipo de coisa, tá? Muito bem. Eleonora, vamos lá para frente, então, porque senão nós vamos dar aula de mídia social. E nós já fizemos isso lá com o Alec Maracajá, grande Alec, tá? Olha quem está aí, Levi Gama lá do Rio de Janeiro, meu parceiro de campanha eleitoral, entende de tudo. O Levi é gente finíssima, um grande cabeça para propaganda eleitoral, viu, Leonora? Lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E olha quem está aí, Tadeu Comerlato, meu irmãozão velho de guerra. Eita, Tadeu, lá de Santa Catarina, um dos maiores consultores políticos desse país. Meu irmão, está comigo há mais de 30 anos que nós desenvolvemos trabalhos conjuntos, Eleonora. Ô, Carlos, olha, o Tadeu está dizendo aqui, precisamos de você aqui. Então, se você me permite, deixa eu contar aí que, apesar de eu estar nos Estados Unidos, Tadeu, eu continuo indo ao Brasil, eu continuo atendendo as pessoas no Brasil, eu continuo fazendo treinamento, continuo fazendo media training, continuo fazendo palestra, então eu continuo trabalhando aí no Brasil. Eu estou na ponte aérea, tanto aqui nos Estados Unidos, estou atendendo no Brasil, estou atendendo em vários países da América Latina, em vários países da África, estou atendendo em Portugal, então eu estou rodando por aí. Então, vocês podem entrar em contato, está passando aqui embaixo o meu e-mail, é só mandar um e-mail, a gente se organiza e vai. E eu não costumo colocar a passagem no orçamento, não. Então, o orçamento é bem
É bem simpático aos bolsos. É bem enxuto, fica tranquilo. Bem enxuto. Enxuto. Vamos lá, então. O Tadeu já falamos, então. Tá aí, um abração no meu irmão. Meu irmão mesmo, esse aqui é meu irmão. Fernando Amorim pergunta: quando o subsecretário do governo foi designado para ser o porta-voz da prefeitura de Macaé, Rio de Janeiro, o Fernando, fez media training e isso foi um divisor de águas na minha carreira. E aí eu pergunto, na época, a era da mecânica, coisa boa o prefeito falava, coisa ruim falava o secretário. Claro, mas é óbvio, né? Vamos lá, ele falou mais coisa aqui. Coisa ruim, eu ia na frente da câmera ou rádio, trazendo para escolher usar alguém para falar para o candidato em momento de crise é uma saída, ou para escolher isso não se aplica. Eleonora, vai você primeiro, depois eu complemento. Eu não entendi muito bem a pergunta dele, Carlos. Coisa boa ele falava, eu não entendi, desculpa. Não, coisa boa, quem fala é o prefeito. Isso é uma norma de comunicação governamental. Coisa boa, quem fala é o prefeito. Coisa ruim, quem fala é o porta-voz ou o secretário. Ou o advogado da... Entendeu? Coisa ruim não é o prefeito que bota a cara. Tá? Mas isso é normal. Isso é normal. É lugar do mundo. Aqui também, o Trump, ele está todo dia fazendo conferência de imprensa aqui, desde o início da pandemia. Ele vai todo dia ele fala com os jornalistas, escolhe os jornalistas, inclusive, né? E quando a coisa não é muito boa, ele manda as outras pessoas, eventualmente ele manda os outros falarem, porque ele gosta mesmo de uma boa discussão. Bacana. Mas isso é normal. E aí, o que o assessor tem que fazer? O assessor tem que ir lá e encarar todo mundo e tentar ser o mais transparente possível no comunicado, o mais verdadeiro possível no comunicado. Enfim, e se as perguntas vierem, se ele tiver condições de responder, ótimo. Se não, ele vai pedir desculpas e vai dizer, olha, eu estou aqui para passar essa informação, eu não tenho a resposta, eu posso tentar e mandar depois a resposta para vocês. Olha, na verdade, aqui no final, que não aparece aqui na tela, mas no final ele coloca o seguinte, trazendo essa coisa para hoje, tá? Usar alguém para falar pelo candidato em momento de crise é uma saída? Ou é melhor que o próprio candidato faça isso, né? Olha, é gerenciamento de crise aí, tá? Gerenciamento de crise. Na minha opinião, o ideal é que o próprio candidato faça isso. Porque se ele tem uma crise, ele, enquanto candidato, ele tem uma crise e ele foge de falar com os eleitores nessa crise, não é uma boa propaganda que ele está fazendo. A boa propaganda é ele botar a cara para bater. E se ele fez coisa errada, ele tem que estar preparado para aguentar as consequências. Entendeu? Fugir enquanto... Não é legal quando você já não é mais candidato, quando você já está no cargo, e é pior quando você é candidato. Se você não tem competência para enfrentar de frente as crises e responder para os seus eleitores, você não tem competência para ser eleito. Nem para ser candidato. Nas minhas aulas de gerenciamento de crise, eu tenho dito o seguinte, Eleonora. Primeira coisa, nunca fuja da imprensa. O político, quando está numa crise, ele acha que ele tem que se esconder. É a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa numa crise é você se esconder da imprensa. Por quê? Notícia, e aí, Eleonora, tampa um pouquinho a orelha. Notícia, ela não é verdade. Ela tem duas versões. A notícia tem a versão negativa e a versão positiva. A mesma notícia. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí com o presidente Bolsonaro. O Jornal Nacional, ele coloca uma notícia com a versão negativa. Meia hora depois, o Bolsonaro entra dando a versão positiva dele, a versão dele do fato. Então, você não deve fugir, deve sempre colocar a sua versão do fato. E, na imprensa, nós temos como obrigação e como lei ouvir os dois lados e colocar os dois lados na notícia. O que é os dois lados? É a versão negativa e a versão positiva. Elas vão se confrontar na notícia. Então, nunca, em hipótese nenhuma, deixe de apresentar a sua versão. Deixe de ir para a mídia para defender a sua versão e falar qual é a sua versão. Se ela for a verdadeira, tenha certeza, ela vai prevalecer. Porque não existe fake news, não existe notícia com versão negativa se a verdade estiver com você. Você acaba provando. A verdade sempre prevalece na mídia e para os seus eleitores.
E toda história tem a minha versão, a sua versão e a versão dos outros. Dos outros. Agora, cabe ao eleitor julgar qual versão ele quer tirar como verdadeira para ele. Mas para isso ela tem que estar na mídia, né, Eleonora? Sempre vai ser assim. Eu conto a minha história, você conta a sua história, os outros contam as histórias deles, e eu que estou como ouvinte, vou decidir qual que eu quero, qual versão eu acho mais simpática para mim, e que para mim seria verdadeira, eu vou escolher, não tem outro jeito. Agora, falar a verdade e ir para frente, isso vale não só para o candidato, mas vale para o empresário também, sim, vale para o mundo corporativo. Veja, a notícia ela vai sair de qualquer jeito, então é melhor que ela saia com a sua versão do que com o achismo. Então, no mundo corporativo, aí eu peço licença para você para abrir uma aba para o mundo corporativo, que é onde eu gosto mais de trabalhar, é o seguinte, hoje vocês têm que levar em consideração, vocês têm que ter isso muito claro na cabeça de vocês, que todo mundo tem um aparelho desse, e que um aparelho desse é a ferramenta mais eficaz para falar com várias pessoas. O cara pode falar com 12, essas 12 vão se multiplicar para 24, que vão se multiplicar para 48, que vão... Enfim, é uma progressão geométrica. Então, é isso que vocês têm que ter na cabeça. Então, não adianta querer esconder, porque sempre vai ter alguém que vai falar a verdade. Sempre vai ter alguém que vai colocar uma outra visão. Então, hoje, não existe mais... eu não vou falar, eu não vou deixar, a imprensa não vai entrar, porque tem sempre alguém que vai estar lá para gravar e que vai estar lá para publicar. Então é isso que vocês têm que levar em consideração. Hoje a visão é diferente de antigamente. Eu tranco a porta, ninguém entra, então não vai sair daqui. Vai sair sim. Vai sair sim. Recentemente nós tivemos, eu posso usar como exemplo, recentemente o ministro do Supremo mandou uma mensagem para um grupo de amigos, era de madrugada, ou era altas horas da noite, não sei. Quem é? Humberto? Alguém vazou. Alguém vazou aquela mensagem. Ele estava falando enquanto pessoa comum, pessoa normal. Quando você fala, é aquela história, se você tem um segredo, não fale desse segredo para ninguém. Se você tem um ponto de vista, e esse ponto de vista ele entra em conflito com a sua posição profissional, o seu ponto de vista pessoal entra em conflito com a sua posição profissional, não externe o seu ponto de vista. Guarde o seu ponto de vista para você. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu várias e várias vezes leio as coisas, às vezes tenho vontade de escrever e dizer assim, rapaz, não é assim, fulano, pensa melhor, fulano, olha aquilo, não, isso não é assim, sabe? Eu paro e guardo esta vontade para mim. Porque como jornalista, nem sempre tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou achando, eu vou escrever, eu vou sair dizendo por aí. Eu não sei como é que a pessoa que vai ler vai interpretar aquilo que eu estou dizendo. Então, quando a gente vai escrever alguma coisa, em qualquer que seja a mídia social, mesmo que seja no grupo da família, você tem que pensar como é que a pessoa que está do outro lado vai receber essa informação, como é que ela vai trabalhar essa informação e se ela vai passar essa informação adiante ou não. Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que as pessoas entendem. Muito bem. Para o pessoal que está falando de gerenciamento de crise, tá? Eu recomendo para vocês um livro chamado A Era do Escândalo, do Mário Rosa, que fala sobre um acidente onde a Eleonora teve uma participação. E eu lembro como se fosse hoje. O acidente da TAM, no aeroporto de Congonhas. A Eleonora se vestiu de bombeiro para poder entrar lá dentro. De bombeiro. Para poder entrar lá dentro. Não. Aí, tô brincando. Eu não me vesti de bombeiro, jamais faria isso. Mas ela foi uma das que chegou mais perto, né, Eleonora? Eu cheguei muito próximo, porque eu fui uma das primeiras a chegar, por isso eu estava muito próximo. Eu cheguei e me instalei num lugar de onde eu podia ter uma boa visão e de onde eu podia narrar os fatos. Eu não me vesti de bombeiro, nessa brincadeira do carro. A gente brincava com ela, a gente brincava muito com a Eleonora por causa disso. Como ela foi uma das primeiras, falava, você só conseguiu chegar lá porque você vestiu de bombeira, porque senão não chegava. Vestir de bombeiro eu não me vesti, mas eu fui uma das primeiras a chegar, porque eu morava bem próximo do acidente, e eu consegui me colocar num lugar extremamente
de fácil visualização das coisas. Então, e ali, agora, esse acidente, Eleonora, só para complementar o que eu estava falando, esse acidente, o Mário Rosa, na Era do Escândalo, ele detalha os erros que a TAM teve no gerenciamento daquela crise, tá? Como ela foi errada, como ela errou, quanto que ela errou na comunicação. É um bom livro, eu li, eu conheço o Mário Rosa, meu amigo, faz muito tempo que eu não o vejo, não falo com ele, não sei onde ele anda, mas enfim, é um bom livro, sim. Eu estive nesse acidente e quem não quiser ler o livro... Opa, tivemos um problema aí de internet. E parou as duas, parou os dois pararam aqui, parou aqui, o dela, caiu lá. Aqui o sinal tá bom, eu ainda estou no ar, mas vamos lá, vamos tocar aqui, esperar a Eleonora voltar, tá? Você tem o telefone dela aí? Não, né? Para ligar para ela. Né? Agora é... O Denis Dias, como... ela saiu, ó, caiu mesmo. Caiu. A Eleonora caiu nas duas plataformas. Nas duas plataformas. Ela está congelada aqui no Instagram. Não. Eleonora, está no Instagram ainda? Está ouvindo? Faz um sinal aí. É só no Instagram. No Face caiu. Você tem que entrar de novo, Eleonora, aqui no Face, para a gente continuar. Tá? Você vai ter que entrar de novo aqui. Pedir para entrar de novo, Eleonora. Que caiu o seu sinal aí. E caiu. E aqui no Face, quando cai mesmo, para valer, tá? Se você estiver me ouvindo aí, você tem que pedir para entrar de novo, tá? Enquanto isso, o Denis Dias aqui, como é feito o planejamento no treinamento de mídia? Ela vai responder já para você, Denis, tá? Nós estamos aqui. Falando do gerenciamento de crise, enquanto a Eleonora volta, tá? Ela tem que voltar de novo. Eu não sei como... Não sei se ela está me ouvindo aqui. Tá ouvindo? Tá. Então você tem que entrar de novo, tá? Naquele link, fazer tudo de novo aí para poder entrar. Porque caiu aqui da plataforma do BeLive TV, caiu da plataforma, você tem que entrar de novo. Vamos lá, falando de gerenciamento de crise, eu fiz muito gerenciamento. Opa, Eleonora aí, ó. Fiz muito gerenciamento de crise, tá? Tá dando, aí, tem que baixar aí. Aí, 3, 2, 1, Eleonora Pascoal. Não, o meu tá fora. Tá sem áudio aqui, ó. Tá aqui, ó. O meu áudio tá aqui. Então, não sei porque está dando microfonia. Porque eu tô sem áudio nenhum aqui. Tá só por aqui, ó. Peraí. Acho que fica. Sabe? Que bom. Tá dando uma microfonia federal aqui. Opa! Ih, caiu de novo. Caiu o sinal de novo, Eleonora. Você tem que pedir para entrar de novo. Eu estava falando de gerenciamento de crise, gente. Gerenciamento de crise eu fiz vários na minha vida, vários. E a primeira coisa que eu faço, quando eu tenho gerenciamento de crise de candidato, de político, principalmente de político, tá? É pedir uma coletiva para que ele se posicione. O próprio político se posicione, tá? É a primeira coisa que eu faço, tá bom? Cadê? Aê, tá aí a Eleonora, olha lá. Voltou. Ela voltou agora para ficar. Ó, Eleonora, é o seguinte. Tem uma pergunta aqui. Tá. Do Denis Dias. Como é feito o planejamento do treinamento de mídia? É com você, Eleonora Pascoal. Como é feito o planejamento de mídia? Essa pergunta, Carlos? Oi, Carlos. Como é feito o planejamento de mídia? Bom, primeiro você tem que ver aonde o candidato está, qual é o local que o candidato está, para saber qual é o tipo de mídia que as pessoas que vão votar nele, elas têm acesso. Com base naquele... Vamos imaginar que você está numa cidade do interior com 3 mil habitantes. O que é que as pessoas usam mais? Se elas usam assistir televisão, se elas usam Facebook, então você tem que planejar a sua mídia preferencialmente para estas plataformas. Então você tem que ver qual é o seu público, o que o seu público usa, para você poder planejar essa mídia. É isso. Uma das coisas que eu gosto que a Eleonora faz, no treinamento que ela dá para os candidatos aqui que aparecem, e para os políticos também, tá?
Vários políticos já estão no mandato, pedem para a gente fazer o media training, nós percebemos que eles têm deficiência. Ela pede o seguinte, e eu gosto muito disso, é uma coisa que eu admiro na Eleonora. Antes dela fazer o treinamento, ela fala com a assessoria, me mandem tudo que ele falou no jornal, no rádio, na televisão, como ele se pôs, o que você tiver de filmagem dele aí, me manda. E ela analisa, antes de começar qualquer treinamento, ela analisa tudo que o cara já fez. E aí ela começa a fazer o treinamento já calcado, já sabendo onde é que vai pisar no calo do cara, pô. Sabe? Isso é fenomenal. Então, não é uma coisa que... Padrão. Não tem um padrão. Não existe padrão. Não dá para ser padrão. É como o terno de linho. É feito sob medida, tá? Não tem como. Ivon Santana, como se defender nas mídias sociais? Eleonora, como se defender nas mídias sociais? Você sabe? Como se defender das fake news nas mídias sociais? Olha, se você tem uma campanha transparente, se a sua empresa tem atividades transparentes, estou falando ainda tanto na área política como na área institucional. Se você é transparente, não tem como uma fake news pegar. Por exemplo, se você tem uma empresa, os melhores propagandistas da sua empresa são os seus funcionários. Por exemplo, o meu filho teve como primeiro emprego aqui nos Estados Unidos fritar hambúrguer numa cadeia de hambúrguer aqui. E ele chegou e disse assim, mamãe, a nossa cozinha é muito limpa, porque a gente faz faxina, assim, assim, assim. A carne não é congelada. É a melhor propaganda que tem. É um funcionário daquela lanchonete falando daquela lanchonete. Então, não tem fake news. Não tem como chegar e dizer que a lanchonete é suja. Por quê? Porque tem um batalhão de funcionários dizendo para mim que aquilo é limpo. Agora vamos para o lado da campanha. Se você tem uma campanha aberta, se o seu eleitor sabe quem você é, se você começou a trabalhar com os seus eleitores antes de começar a campanha, se os seus eleitores têm acesso a você, se você é uma pessoa gentil, se você é uma pessoa transparente, qual é a fake news que vai te afetar? Não chega perto. É isso mesmo. Agora, se você não tem essa transparência e te soltaram uma fake news, como é que você vai se defender? Você não tem respaldo. Exato. Então, a melhor forma de você combater uma fake news é você ter um respaldo anterior, é você ter uma história anterior. Por isso que quando eu vou treinar uma pessoa, quando eu vou ajudar uma pessoa a entender como é que ela faz para dar entrevista, a entender como ela faz para se apresentar num vídeo, no rádio, como é que ela vai se posicionar para tirar uma fotografia, eu peço o material dessa pessoa para eu estudar essa pessoa ou para eu estudar essa empresa. Eu preciso saber tudo que existe nessa empresa, tudo que existe nessa pessoa, para saber quais foram os erros e acertos durante o maior tempo possível, durante o maior período possível antes de eu estar com essa pessoa, para saber como é que eu vou trabalhar. Exatamente. Lembrando vocês, quem fizer pergunta está concorrendo a esse livro que será sorteado no final, certo? Do Dr. Arthur Rolo, o que mudou na legislação eleitoral. Aqui, ó. Eu conheço o Arthur. Você sabia que eu fui para o Arthur? Eu fui mergulhar em Cuba, ele, a mulher e mais um casal de amigos deles estavam indo para Cuba também, a gente acabou se conhecendo, eles me adotaram, eu fui a filha dele durante as férias, foi muito legal, outro dia eu estava vendo umas fotos deles. O Arthur é sensacional, ele fez uma live conosco aqui, mas matou a pau a legislação. Ele é muito divertido. Eu fui muito amigo do pai deles, né, do Alberto. Não, Arthur, desculpa, eu fui com o Alberto, não com o Arthur. O Alberto Filho, o pai. O pai. O pai, ele faleceu. Faleceu. Ele faleceu. Fui muito amigo dele, né? Eu mandava meus clientes todos para ele e ele atendia com um carinho assim, sensacional. E deixou os filhos formados na mesma área, os três. O Alberto Filho, o Alexandre e o Arthur. Os três militam na área de marketing eleitoral e político. Mas muito bem. Vamos lá. Nós temos o Clebson agora aqui, o Levi Gama. Nós falamos dos minutos dados. Isso aqui, ó. Nelson Soares. Acha que os minutos são dados pela rádio e televisão, 40 segundos, e outro com aproximadamente 15 minutos? Isso não é imoral? A diferença entre os minutos que um partido tem e outro partido tem é calculado no número de deputados federais que cada partido tem.
Quanto mais deputado federal, mais minuto e mais dinheiro ele tem, tá? Eu tive uma conversão uma vez com um do dono de partido, porque aqui no Brasil nós temos dono de partido, né, Leonardo? E ele falou para mim o seguinte: eu não quero saber de prefeito, vereador, governador, presidente, não quero saber nada disso. Eu quero eleger deputado federal, porque deputado federal me dá mais tempo de televisão para negociar e dá mais dinheiro do fundo partidário. Então, velho... Colocações como essa que são imorais. Que são imorais. Aí sim, isso é imoral. Mas vamos lá. Nós temos mais... Levi, um abraço para a Eleonora. Estive com você em algumas ocasiões. A primeira foi com o prefeito de Barra do Piraí, indicado pelo Manhanelli. Você treinou lá o prefeito de Barra do Piraí, Leonora. Olha aí, ó. E o Levi que levou você para lá. Olha que legal. Gledson Pereira da Silva. Engrandecedor essa pauta. Esse rapaz é lá do Pará, de Pau d'Arco, da cidade de Pau d'Arco, no Pará. Eita! Muito bacana, ok? O Clebson. Mestre Carlos, boa tarde, estou assistindo. Já vi que você está aqui. Peter Abreu, meu parceiro de pesquisa. Você conhece, a Eleonora conhece você. Você conhece a Eleonora te conhece. Ufa, consegui chegar. Boa tarde, Carlos e grande Eleonora. Saudades, ele está com saudade de você, olha. O Peter é o meu companheiro que faz as pesquisas aqui para Manhanelli Associados, tá? Ele faz a pesquisa, eu faço o diagnóstico. O melhor profissional de treinamento para mídia que conheço. Olha aí, Leonora, o Peter. E olha que esse conhece, viu? A Bicop. Lembrando que aqueles que fizerem pergunta estão correndo o mais novo livro do Dr. Arthur Rolo, tá? Alberto é o pai, eu que fiz confusão. O Alberto é o pai e o filho. O Alberto Filho. Ele deixou um filho com o nome de Alberto também, tá? O Alberto Filho, o Alexandre e o Arthur. São os 3 filhos dele. Professora, acompanhando todas as lives, estou sempre tendo conhecimento com as aulas. A propósito, teu livro de estratégias eleitorais é meu cabeceira desde que comecei no marketing político. Obrigado, querido. Obrigado. Só 22 livros, né? A gente tem sempre algum que virou... Esse livro, Henrique, ele virou livro de academia, tá? Quem estuda marketing político está usando o livro como referência. Viviane, quer saber se a campanha também serve para colocar porta-voz. Eu acho que ela quer saber se o treinamento também serve para porta-voz. Eleonora, é contigo. Sim, lógico. Toda pessoa que fala com o público, toda pessoa que pretende falar com o público, tem que fazer treinamento. Isso é importante. Saber se comunicar é importante para todo mundo. Se você é um empresário, você precisa saber se comunicar. Se você trabalha com o público, se você gerencia alguma coisa, você precisa saber se comunicar. Atualmente, eu tenho treinado... Antigamente, as pessoas achavam que o importante era treinar o presidente da empresa. Hoje, elas já perceberam, com as mídias sociais, que é importante treinar não só o presidente da empresa, mas treinar também aquele funcionário que fica na linha de frente. Por exemplo, a companhia aérea percebeu que é importante você treinar aquele funcionário que faz o check-in. O dono da cadeia de lojas percebeu que é importante você treinar o vendedor. Treinar o vendedor não só para vender, mas para ele saber se comunicar com o público, saber se comunicar com o consumidor. Então, é importante treinar para você falar com todos os públicos. Nunca foi tão importante como agora. Exatamente. O que a Eleonora está falando, eu vou lembrar aqui um case nosso, meu e dela. Nós fomos treinar os diretores regionais do TCU, porque os ministros, dificilmente a imprensa chegava no ministro, no Estado. No Estado, eles iam entrevistar quem? Iam entrevistar os diretores regionais. E nós fomos chamados, eu e a Eleonora, para fazer um media training dos diretores regionais do Tribunal de Contas da União. Tá? Foi bastante legal, inclusive, esse treinamento. Foi um trabalho muito, muito legal. E tem uns 2 diretores, uns 2 ministros que vira e mexe ainda me mandam mensagem perguntando: olha, eu vou fazer tal coisa, com que roupa eu vou, como é que eu me posiciono, o que eu falo, como é que eu falo. Por aí. Veja, a gente não dá conteúdo, a gente dá forma, isso é uma coisa importante. Quando a gente faz o treinamento, nós não vamos chegar para o candidato, não vamos chegar para o empresário e dizer assim: você tem que falar assim, você tem que falar isso. Não é isso. Quais são as informações que você tem? Você tem estas informações, então estas informações você organiza desta forma, porque tem gente que tem muita informação e não sabe como falar, e aí desembesta a falar, e em vez de uma coisa que podia ser dita
Em 30 segundos, a pessoa demora 3 horas e não consegue passar a mensagem. Então, a nossa função, o nosso trabalho é ajudar esta pessoa a pegar todos os ingredientes que ela tem e mostrar para ela qual é a ordem que esses ingredientes entram para fazer um bolo que vai crescer, que vai ficar perfumado, que vai ficar cheiroso. Exato. Eleonora, estamos há 1 hora já no ar, passa muito rápido, né? Então nós vamos dar uma corridinha agora, fazer um ping-pong. Opa, parece que caiu aqui. Eleonora ao vivo, caiu aqui, ó. O Instagram é que o Instagram, depois de 1 hora, ele depois de 1 hora ele vai ter que pegar de novo, né? Tem que começar de novo. Vai. Tá, mas não tem problema não. Eu tenho dito para o pessoal de campanha eleitoral o seguinte, olha, como é que você monta uma comunicação? O que falar é com o político. Sim. Como falar é com o pessoal de comunicação, que passou 4 anos estudando a técnica. O que nós desenvolvemos em qualquer campanha ou para qualquer candidato, nós damos a técnica. Como falar e não o que falar. Exatamente. Certo? Nós somos técnicos, nós ensinamos a técnica de como falar, como chegar ao seu objetivo. Certo? Vamos lá. Eu estou com um monte de perguntas aqui. Vamos fazer um ping-pong, tá, Eleonora? Bem rapidinho. Tá bom, tá bom. Para a gente poder... A Eleonora já falei, a Viviane já falei. Aqui, Petrópolis presente. Letícia, abraço. Marcelo Serpa, grande presidente do Politicom. Não é qualquer um, não. Foi meu diretor no Rio de Janeiro. Não é mais porque não quis, mas ele... Não é que não quis, não. Ele assumiu a presidência do Politicom. E então ele foi para o Politicom e nós ficamos com o Marcelo no coração aqui até hoje. Marcelo Serpa, beijo no coração, querido. Obrigado por estar aqui, nos honra. Réplica da pergunta do Fernando Amorim. Essa é uma receita que ainda funciona nos tempos de hoje? Qual receita? Qual foi a pergunta do Fernando Amorim? Agora temos que lembrar, não vou lembrar. Mas, enfim, tudo que nós estamos falando aqui funciona hoje, tá? Ainda funciona para hoje. Viviane Palmeira, ok. Letícia, Lé. A Letícia, eu não vou errar, não. Ó, a Letícia Eleonora, veja que história interessante. Ela é dona de casa. A Letícia é dona de casa. Ela está sendo candidata a vereadora para representar as donas de casa. Interessante. Olha que legal. O que você acha disso, Eleonora? Eu acho bacana. Era assim, hora, né? Várias outras donas de casa podem ser candidatas. Qualquer pessoa pode ser candidata, né? Mas era hora de alguém com esse perfil de dona de casa defender as donas de casa. Porque se tem uma coisa que todo mundo fala é que dona de casa não tem trabalho, né? O que ela faz? Ela é dona de casa? Vai ser dona de casa no lugar dela para ver se você aguenta. Letícia, um beijo. Voltamos no Instagram, Carlos. Voltamos no Instagram aqui, ó. Voltamos no Instagram, que ele está pondo aqui, o Vinícius está colocando aqui, eu não sei como é que faz. Tem que ir lá para cima, atualizar. Muito e ao bacana. vivo. Não, é que tem que atualizar aqui para entrar o ao vivo. Não, uma dona de casa ser candidata é muito bacana, é muito bacana. Eu achei ótimo, eu achei excelente a Letícia sair candidata. Renata Nerose, lá de Pinda. Cheguei atrasada, mas estou aqui. É isso aí. Abraço para a Eleonora, lá de Pinda, Renata. Abraço. A Renata é uma das grandes mulheres políticas, Eleonora. Ela não é candidata, mas o que ela é presidente de partido, ela aglutina partido, sabe aquela que deita e rola com política? É a Renata Nerose. Vicente Toledo está sempre com a gente também. O que é melhor, Leonora? Uma pesquisa quanti ou quali para descobrir como dores da população e depois lançar uma candidatura? Vicente Toledo, aí sou eu que vou te responder. Quali ou quanti? Depende do tamanho da cidade, depende do que você quer realmente saber. Lembra, quali é sentimento e emoção, quanti é quantidade. Quantidade, quantas pessoas pensam do mesmo jeito. Qualitativa, emoção e sentimento. Qual é a emoção e o sentimento que desperta o seu nome na população, por exemplo, tá? Então, é essa a diferença. Vai depender do tamanho da cidade e o que você está procurando. Se é quali ou quanti, precisa saber o que está procurando, tá bom? Vamos lá. Aqui. Ao Peter, hoje, com quase 30 anos de experiência nessa área, o maior investimento da campanha deve ser em profissionais preparados em comunicação. Então, o que ele está fazendo uma afirmação aqui, Leonora. Hoje, com quase 30 anos de experiência na área, o Peter tem quase 30 anos, o melhor investimento na campanha deve ser de profissional preparado em comunicação. Veja, se você não sabe comunicar, como é que você vai ser candidato? Como é que você vai falar com o seu eleitor?
Né, Eleonora? Você não dá para ser candidato se você não sabe se comunicar, você não consegue vender o seu produto, né? Você não consegue vender. Você não consegue vender o seu negócio, você não consegue vender a sua imagem se você não souber se comunicar. É difícil, tem que saber se comunicar para tudo. Exato. O Peter está falando o seguinte, respondendo àquela questão. Fiz uma pesquisa para um supermercado que deixou de faturar mais de 70 milhões nos últimos 2 anos, por não estar posicionado diante de um problema ocorrido dentro do seu açougue. É isso aí, ó. Pesquisa é isso, tá? Sem pesquisa não tem solução. E outra coisa, não adianta só você fazer a pesquisa. Você tem que fazer a pesquisa, identificar o problema e atacar o problema, e resolver o problema. Exato. Ó, o Peter está falando que você está muito bem, viu? Obrigada, Peter. Levi Gama, grande consultor. Fizemos isso com um prefeito que tinha 2 mulheres. Ele jogou... Não lembra disso não, velho, pelo amor de Deus. Lembro muito bem disso. Lembro muito bem. O Levi vem lembrar disso agora. Barra do Piraí. Ele não só tinha 2 mulheres, como o tempo que sobrava ele dormia. Então ficava complicado. Se é para contar a história, vamos contar direito. A mulher dele. Por aí, Carlos. Não, a mulher oficial entrou na sala do prefeito e ele estava com a amante em cima da mesa. Eu não sei. E a amante pulou pela janela. É o que ele está lembrando aqui. A amante pulou pela janela para não apanhar da mulher. Eita, meu Deus do céu. Eu me lembro que vocês me levaram para treinar essa pessoa e eu disse que não tinha treinamento para ele, que não tinha como treinar. Porque não adianta. É até bom a gente pegar esse gancho para colocar uma coisa para essas pessoas que são candidatos ou querem ser candidatos. Veja, não adianta. Se você não tem um histórico positivo, se você não tem um passado positivo, não existe assessor de imprensa, não existe treinamento, não existe marqueteiro político que vá fazer milagre para mudar aquilo de errado que você fez no passado. Então não adianta. Não tem milagre. Não tem milagre. É isso aí. Muito bem, Leonora. Vamos lá, então. Alex, Marcelo Menegazzo, tutti buona gente. Quais são os melhores aplicativos, aquele que você recomenda para videoconferência nas campanhas? Eleonora, qual o melhor aplicativo aí para fazer uma videoconferência aí? Você que faz. É difícil, viu, Carlos? É difícil. Tem vários, esse, né? Que nós estamos conversando, tem o Zoom, que uns falam que é ruim, outros falam que é bom. Tem o Instagram, que pode ser bom em algumas situações. O próprio Google colocou aí um aplicativo também, que pode ser bom. Depende de você. Testa. A minha sugestão é que você vá testando os diferentes aplicativos até encontrar aquele que se adequa mais à sua necessidade. Tem vários, tá? Tem vários. Tem um outro que o Monteiro usa, como é que chama, Vinícius? Aquele que você falou lá, o Cine não sei o que lá, enfim. Tem vários, tá? Tem vários aplicativos. Eu estou usando o BeLive TV, ele transmite junto com o Face, ele joga para o Face. Então, por que eu preferi esse aqui? Porque ele joga para o Face. Meu Face tem 5 mil no perfil, 3 mil em página, enfim. E eu compartilho em tudo. O Vinícius coloca em todos os grupos, todas as páginas. Então, todo mundo recebe que nós estamos fazendo aqui ao vivo e a cores uma live, tá? Cada um tem que escolher o que é melhor, tá, Alex? É isso aí. Carlos, o Clévio está dizendo que está sem muito espaço para dúvidas. Não, é só ele escrever qual é a dúvida dele que a gente responde aqui. Que a gente responde, não é problema nenhum. Muito obrigado, super esclarecedor, foi o Everton. Letícia, pré-candidata a vereadora, a dona de casa, ó, que falei, está fazendo campanha. Ninguém tem nada de ruim para falar, só tem elogio nas minhas postagens, nas minhas redes. Que Esse bom, me ajuda Letícia. muito. Olha que legal. Parabéns. Muito bom. Marcelo Serpa, meu querido. Presidente, eu quero ganhar o livro. Uai, é só concorrer aqui, ué. Você já fez a pergunta? Ó, o Vinícius falou que seu nome já está aqui no sorteio, tá? Vai ser sorteado. Você fez pergunta? Ele fez pergunta? Ó, você não fez pergunta, você não vai ser sorteado, então. Faça uma pergunta. Lá, a Bicop. Vamos lá. Lembrando que aqueles que fizerem perguntas estarão concorrendo ao mais novo livro do Dr. Arthur Rolo, Eleições, o que mudou. Fazer pergunta. Edneia, quais são as dicas para quem está se candidatando a primeira vez? Leonora, quais as dicas? Bom, do ponto de vista de comunicação, é você ter muito claro aquilo que você vai defender. Primeiro, você ter uma vida bacana, uma vida limpa, ter um passado, uma história para contar
e colocar para os seus eleitores, de forma muito clara e objetiva, aquilo que você quer fazer, por que é que você está se candidatando, o que você pretende fazer, aonde você quer chegar. É isso, né, professor Carlos? Isso mesmo, é isso aí. Matou a pau, tá? Vamos lá, então, para a próxima. Nós estamos aqui já passando do nosso horário, mas eu tenho o compromisso de responder tudo. Fábio Caetano, os professores podem usar como mídia na minha campanha, pois não tem tempo para causar trabalho? Não, ele não tem tempo por causa do trabalho. Pois não tenho tempo para... Pode, Eleonora? O que você acha? Pode. Pô, por que não poderia usar as mídias na campanha? Eu não sei por que não. Legalmente, nenhum problema. Nenhum problema, ele pode usar. Pelo menos enquanto não tiver uma legislação, não tiver uma lei que diga o contrário, você pode usar. É claro que você tem que tomar alguns cuidados ao usar as mídias sociais dentro daquilo que a gente conversou no comecinho aqui dessa live. Você tem que estar aí... como é que eu digo para você? Você tem que colocar as coisas de uma forma transparente, você tem que ser honesto naquilo que você está escrevendo, ter cuidado com aquilo que você está escrevendo. É isso, né, Carlos? É isso mesmo, exatamente isso. Tem que ter todos esses cuidados, tá? Não dá para você sair simplesmente fazendo. Muito bem. Top leitura, Eleonora. Tá aí, ó. Top leitura, maravilha. Gente, tá passando assim rápido. Eu tenho que achar aqui. Rodrigo da Mata. Parabéns pela live, professor Rodrigo da Mata. Saquarema, Rio de Janeiro. Aqui, José Maurílio da Silva. Muito bom, que dupla maravilhosa. Obrigado, Maurílio. Carlos, você permite, o Marcelo Souza está perguntando aqui, qual é o melhor meio de captar eleitores nas redes sociais? Uma página de discussões políticas é uma boa? Quem é que está perguntando? Peraí, deixa eu achar. Marcelo Souza. Deixa eu achar aqui. A Valdene, tá, já falei. Valdene, já falei. Quem não se comunica, se estrumbica. Deixa eu só chegar nele aqui, porque é muita gente aqui. A live está excelente, sem muito espaço para dúvida, mas para concorrer ao sorteio, como fazer um avaliador, uma entrada de uma vez por todas, que falam bem não é falar muito. E aí, Lelé, falar bem é não falar muito? Às vezes sim, porque quando a pessoa fala muito, ela acaba sendo... ela divaga, ela acaba não sendo objetiva, ela acaba cansando a pessoa que está ouvindo. E a minha avó falava muito em ditados, assim, quem fala muito dá boa noite a cavalo, a cavalo, coisa assim, a cavalo. Eu acho que esse ditado é uma coisa bem certa, sabia? Saiba ouvir mais e falar menos, e quando falar, seja objetivo, seja claro. Eu digo para o pessoal o seguinte, sabe por que todo médico é um bom candidato? Porque ele sabe ouvir e falar pouco. É um bom... Aquela pergunta lá, o Peter usa o StreamYard, e é muito bom, tá? Andréa Santos, parabéns pela decisão, também estou no mesmo alinhamento, ou seja, ela está também no mesmo alinhamento seu aí, de dona de casa, tá bom? É isso aí, vamos para frente. Tadeu, estando em um debate político... não, Nilson Santana. Ué, por que apareceu o Tadeu com o meu lato aqui? Deixa eu ver o que está acontecendo. Estou em um debate político. Podemos usar alguma técnica para desequilibrar o oponente? Olha, é complicado desequilibrar o oponente. Foi lá para frente. Você pode fazer algumas colocações, algumas perguntas mais difíceis. Você pode ver se ele tem deficiência de comunicação. Uma pessoa com deficiência de comunicação, ela tende a se desequilibrar por ela mesma. E quando uma pessoa começa a falar muito alto, e às vezes as pessoas, quando não têm bons argumentos, quando não tem técnica de comunicação, ela começa a falar mais alto, ela começa a não deixar a outra parte falar. Esse é o momento de você falar baixo, né? E ser mais claro e mais objetivo possível, porque você vai desequilibrar o oponente com certeza. Exatamente. Ulisses Júnior, estou me formando esse ano no PP. Deve ser filiando, tá? O problema é o seguinte, essa plataforma é americana, e ela faz uma tradução meia maluca, né? Então, não é estou me formando, estou me filiando esse ano no PP. PP, né? Formando em PP.
não é no partido. Publicidade e propaganda. É PP, publicidade e propaganda. Qual é a dica para quem deseja seguir a carreira de consultores? Aí é com você, Carlos. Olha, a primeira coisa, você vai ter que treinar muito. Eu comecei fazendo para um professor meu uma campanha eleitoral e depois eu militei em vários partidos, sem ser filiado, para poder aprender como é que fazia campanha. Foi como eu entrei, tá? Foi como eu comecei. Mas cada um começa de um jeito. Em PP, você já começa bem. Eu fazia administração de empresa na época, imagina. Tinha nada a ver, né? Mas vamos lá. Dizer aqui que eu não sou filiada a partido nenhum, eu não faço campanha para partido nenhum e só treino os políticos que eu acho que merecem ser treinados. Não, eu faço campanha para qualquer partido. Dinheiro na mão, no chão. Não tem problema nenhum. Eu sou como um médico. Ah, eu não gosto de bandido, eu não vou operar o cara que recebeu um tiro? Claro que eu vou operar. Não, né? É a mesma coisa, tá? Então tem que trabalhar para todo mundo. Por isso que não pode ser filiado. Consultor não pode ser filiado, tá? Trabalhar, sim. Trabalhar, a gente trabalha. Eu só estou dizendo, eu não sou filiada a nenhum partido. Exato, eu também não. E nem pode. Consultor político, quem trabalha desse jeito, não pode, tá? Tá aí, ó, o Marcelo Souza. Qual é o melhor meio de captar eleitores na rede social? Uma página de discussão política é uma boa? O que você acha? Uma página de discussão é uma boa. Que aí você vai ter um acesso direto aos seus eleitores e as pessoas sabendo que você está disponível para conversar com eles, é sempre mais fácil você conseguir captar aí a atenção e o voto da pessoa, com certeza. Oi, Carlos. Não, eu estava falando sem entrar. Só para você saber, nós não estamos no Instagram, nem você nem eu, tá? Já caiu tudo agora aqui. Muito bem, Marcelo. José Maurílio da Silva. Qual é o discurso ideal para o período pós-pandemia? Aí, Lelé, agora essa é boa, essa eu gostei. O contigo, Eleonora. Período pós-pandemia. Aí depende. Se o discurso é para, em termos políticos, é você tentar passar credibilidade para as pessoas, tentar colocar as informações de uma forma transparente, tentar ser acessível para as pessoas. Se você tem uma empresa, o seu discurso pós-pandemia é mostrar como o seu estabelecimento está adaptado para o novo tempo, o esforço que você está fazendo para manter os funcionários. Vai ter desenhar pós-pandemia. Entendi. Vamos lá, então, gente. Assad e Ayub, abraço. A Letícia fez mais um aqui. Eu continuo numa live. Carlos, desculpa, eu continuo aqui no Instagram, só para falar para as pessoas que estão aqui com a gente, eu estou participando de uma transmissão, estou dando uma entrevista ao Carlos Maianelli, ao professor Carlos Maianelli, da ABCOP, que é uma associação que atende políticos. Então, eu estou falando a respeito de comunicação para eles. Bem-vindos para vocês que estão aqui no meu Instagram. Eu estou só colocando para fazer uma transmissão ao vivo para vocês. Espero que vocês estejam ouvindo. Se não estiverem ouvindo as intervenções do Carlos, por favor, me avise. Tá, o Vinícius vai tentar arrumar aqui. Vamos lá. A Letícia fala o seguinte: vai fazer uma live com o candidato do partido, deve ser o candidato a prefeito, tá? Para comprometer ele com meus eleitores e comigo. A senhora acha que fiz bem? Sim. Também acho. Também acho que você fez muito bem. Tá? Comprometeu ele, colocou ele na berlinda, é isso. É isso aí. Estou recebendo a transmissão muito cortada, deve ser a internet na minha cidade. Deve ser, Assad. Pode ser. Você sabe que aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, nós estamos com alguns problemas com a internet, porque o volume de pessoas agora está melhorando, porque as pessoas... Nós estamos na reabertura, já estamos na fase 2 da reabertura aqui, então está ficando um pouco menos carregada a internet. Mas a internet está muito carregada e isso traz problemas para a gente. Ok, e o Peter? Eleonora, realizou pesquisa em diversas cidades, na maioria dos casos. Preferido que estão enfrentando problemas de frente, ao vivo, todos os dias. Estão com índices de avaliação superiores ao que antes da pandemia, mas percebo que os que estão melhores são os que treinam para a mídia. Tem muita gente, muito político se posicionando quanto à pandemia, mas pelas pesquisas que ele está fazendo, quem está se dando melhor é aquele que tem
uma boa comunicação. Claro. Tanto né? Exatamente. Claro, isso é normal. Quando você se prepara, você tende a se destacar, você tende a ir melhor. Andréia, qual a organização principal de uma live? Temática interessante para uma primeira vez ao vivo. O que você acha, Eleonora? Se você tivesse hoje que fazer uma live e fosse candidata, qual tema você abordaria? Você tem que abordar aquilo que é pertinente, aquilo que é mais necessário para a comunidade onde você atua. Por exemplo, se você mora numa cidade que precisa de uma estrada rural, que precisa de uma estrada vicinal, você vai fazer uma live para discutir essa estrada vicinal e, se possível, você vai convidar algum engenheiro, algum especialista que possa dizer algumas coisas para essas pessoas, do tipo, o que precisa para ter essa estrada vicinal, como é que a população deve se comportar. Eu acho que é por aí. Você tem que trazer para a população uma discussão pertinente às necessidades dela naquele momento. Exato. Acho que eu voltei também no Instagram. Rodrigo da Mata. Carlos Manhanelli, o candidato pode usar o mesmo layout e arte nas redes sociais da pré-campanha? Na live do Dr. Arthur Rolo, isso ficou muito claro. É muito perigoso, tá? Você fazer isso. Você pode ter problema com a justiça eleitoral. O Dória usou, não teve problema, mas você pode ter. O doutor Arthur Rolo deixou isso muito claro para a gente na live de direito eleitoral, tá bom? O que mais nós temos aqui? Marcelo Serpa, o que você acha do aforismo? Voto é marketing. Como ele aplica a preparação de um candidato em tempos de Covid? Eu quero ser sorteado. Ele só fez a pergunta para ser sorteado. Serpa, beijo no coração, querido. Levi, o som piorou. Eu acho que agora já melhorou. Vamos lá. Assad Ayubi. Quando você faz uma página para discutir com eleitores, não se esqueça de que seus adversários vão estar participando. Então, se prepare muito bem. Eu tenho falado isso muito, né? Eu tenho 400 mil seguidores, parceiro. 200 mil são adversários esperando você escorregar na mídia social para acabar com você, tá? Não é? Os 400 mil que estão te acompanhando porque acham você bonito. Não é não, viu? A metade é adversário. Vai nessa para você ver só. Simval, grande Simval, o homem que segura as patinhas do caranguejo. Meu amigo Simval, lá na Paraíba, grande consultor político do Nordeste. Em tempos de pandemia, teremos até comício via rede social. O que a Media Training pode contribuir nessa nova forma de campanha eleitoral? Eleonora, é contigo! Olha, a Media Training pode ajudar você a se posicionar melhor diante dessa transmissão de comício virtual, porque não basta você parar diante de uma câmera e sair falando. Então, você precisa repensar toda essa forma de fazer comício. Enquanto que, por exemplo, nos comícios presenciais, os políticos chegavam a inchar a veia aqui porque gritavam, usavam todos os seus pulmões, isto é coisa do passado, isso não existe mais. Então, você tem que aprender a conversar com os seus eleitores e dar atenção a todos eles. Se você abre aí uma discussão, você tem que ter um assessor do lado para ajudar você com as perguntas, para que você não deixe de responder nenhuma. E quando não consegue responder dentro do tempo que você tem de transmissão, você tem que arrumar uma forma de responder essas perguntas por e-mail, de responder por WhatsApp, enfim. O seu eleitor que participa do seu comício, ele não pode ficar sem resposta. E lembre-se, um comício virtual não é um lugar onde, como no comício presencial, que você chega e começa a falar, fala boa noite, até logo, entra no carro e vai embora. O comício virtual, ele implica em interação entre você e o seu eleitor, que precisa de uma resposta. E nunca o Media Training foi tão necessário como no comício virtual, porque você tem que aprender a falar, reaprender a falar. Comício virtual é um diálogo, não é um monólogo. O comício, normalmente, era um monólogo, né? Sim. Você olhava para a última pessoa e berrava lá para alcançar a última pessoa. No virtual, não. No virtual é um diálogo e não um monólogo. E tem mais uma coisa, no comício presencial tem aquela adrenalina, né? Porque a pessoa está no meio da multidão e a adrenalina está presente não só para quem está assistindo, mas para quem está em cima do palco. Uhum. No comício virtual, a adrenalina não está presente. Aí é treinamento puro, tá? Para você conversar...
Olho no conversar olho. com a câmera, conversar com a câmera. Você tem que imaginar sempre que o seu público está aqui atrás. Está atrás da câmera, você está conversando com ele. Você está conversando com as pessoas que estão atrás da câmera e você vai ter que conversar. E isso vai ter prática, tá? Prática. Vamos lá. José Maurílio da Silva, o que fazer para combater uma tentativa de desconstrução da imagem, Eleonora? O que fazer para combater uma tentativa de desconstrução da imagem? Olha, é aquilo que eu disse algumas perguntas atrás. Se você tem... Como é que você combate uma fake news? Você combate uma fake news tendo todo um histórico. Como é que você combate uma desconstrução da imagem? Quando você já construiu uma imagem. Quando você tem uma imagem sólida construída, que não começa, essa construção não começa a partir do momento em que você resolve que você vai ser candidato. Essa construção de imagem começa lá atrás, quando você é um bom pai, quando você é um bom trabalhador, quando você é um bom professor, quando você é um bom aluno, quando você é uma boa dona de casa, você já começou a construir essa imagem lá atrás. Quando você é uma pessoa que atua na sua comunidade. Então, essa imagem começou lá atrás. Então, não tem como desconstruir a sua imagem se essa imagem já começou a ser construída antes de você dizer, agora eu sou candidato. Exatamente. Vamos lá para a última pergunta. Você só completando, você só tem uma imagem desconstruída quando essa imagem nunca foi construída. Exato. Eleonora, na sua opinião, qual é a maior dificuldade dos políticos mais tradicionais, aqueles dinossauros, né? Com a mudança para uma seleção mais digital? Qual a maior dificuldade que eles estão enfrentando, Eleonora? Eu acho que a maior dificuldade é exatamente essa que a gente acabou de falar, que o político hoje tem que saber fazer. Você está na mídia digital, você vai fazer um comício, prepara o sorteio. Você tem que aprender a ouvir. Você tem que aprender a falar e ouvir. E aqueles políticos mais antigos, se tem uma coisa que eles não sabem, que muitos, não vou generalizar, por favor, mas que muitos não sabem fazer, é ouvir. Eles só sabem falar e não sabem ser contrariados. Os políticos antigos, eles não foram treinados, eles não aprenderam a aceitar a contrariedade. Então, essa, na minha opinião, é a maior diferença. Eu digo sempre o seguinte, né? Os dinossauros, eles não gostam de dar satisfação do que estão fazendo. Não dão satisfação, não aceitam ser contrariados, não aceitam conversar. Esses são os antigos políticos. Então, ele coloca uma coisa na internet, você faz uma crítica, ele já sai de pau, já sai dando porrada. É isso aí. Ele não aceita. Então é isso, Eleonora. Estamos a 88 minutos no ar. Uau. É brincadeira. O que teve de pergunta, o que teve de interação. 23 perguntas. Olha aí, olha que maluquice para uma live. Batemos recorde. E o Vinícius está preparando aqui um sorteio, tem um aplicativo de sorteio, tá? Ele vai colocar aqui na frente da câmera para que vocês acompanhem o sorteio. A coisa aqui é transparente, tá, Eleonora? Nós fazemos a coisa com bastante transparência. E a cada live agora eu vou começar a sortear um livro. Pronto. Daqui para frente, cada live vai ter um livro sorteado. Atenção! Vinícius Ribeiro e a sua maquininha. Atenção. Não dá para ver nada, tá escuro, Vinícius. Não dá para ver nada. Agora melhorou. Agora dá. Mais para lá, aí. E aí, tá pronto. Olha lá, agora ele vai sortear. Atenção, sortear. Sorteio finalizado. Fábio Caetano! Fábio Caetano! Fábio, você entra em contato conosco, por favor, aqui, tá? Também lá tá ali o Fábio Caetano. Você entra em contato conosco aqui, você tem o nosso... O Fábio acho que tem já o meu telefone, mas quem não tem pode anotar aí o nosso WhatsApp, 11 99158 6606. Para contratar a Eleonora Pascoal, para contratar o Maianelli, para contratar quem vocês quiserem, pode entrar em contato comigo aqui, que não há problema nenhum. Eu encaminho para a Eleonora, mas também está aqui o e-mail dela, tá? Para vocês anotarem, quiser falar diretamente com a Eleonora, tá aí, eleonorapascoal@me.com. Qualquer coisa, o Maianelli é meu empresário. Com certeza. Sempre fui. Então, lembrando, a gente atende Brasil inteiro, isso. América Latina e África. Né? América do Sul, América Central, América do Norte, África e Portugal e Espanha.
Europa, Portugal, Espanha. Se tiver alguma coisa em Paris também, nós não fazemos questão de ir, não. Não, coisa Je ne parle pas, mas... Sim. Como ça va? Très bien, très bien. Oui, monsieur. Muito bem, vamos lá. Então é isso, gente. Tá aí, Eleonora Pascoal. Lelé, muito obrigado, querida. Obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. 90 minutos no ar, tá? Acho que nós esclarecemos bastante todo mundo que apareceu aqui. A última pergunta foi aquela que eu falei. Levio Gama, Eleonora, você tem alguma agenda para o Brasil, algum curso? Ó, Lelé, o Levi quer saber se você tem alguma agenda para o Brasil. Carlos Maianelli tem e passa depois para você. Já tenho. Ela está vindo para cá. É só você entrar em contato aqui, Levi. Você tem meu telefone. Me liga aqui e a gente conversa, tá? O Marcelo Beltrán, parabéns, obrigado. Então é isso, gente. Daqui para frente vocês vão ter... Aí, parabéns, Fábio Caetano. Entraremos em contato para combinar o envio do livro. Me liga para poder pegar seu endereço, bonitinho e tal, tá? Você tem meu telefone. Liga para a gente aqui, tá bom? Por favor. Paulo Ferreira, esse é um grande consultor lá do litoral, se expandindo para todo o interior hoje. Como sempre, temas ótimos. Assad Ayub, um abraço, querido. Valeu, brigadão, tá? Senhores, estamos terminando. Eu vou passar para a Eleonora se despedir e aí eu volto para que nós possamos encerrar. Eleonora, a palavra é toda sua. Só lembrando, a Eleonora está falando dos Estados Unidos, de Orlando, tá? Ela está lá na Disney brincando com o Mickey e ela deixou o Mickey lá fora, tá? Para poder falar conosco. Eleonora, para você se despedir, é contigo. Muito obrigada, eu quero agradecer a todos vocês, eu espero ter respondido as perguntas, estou à disposição para quando o Carlos quiser, da gente fazer de novo, esclarecer mais perguntas, aí se for o caso, vocês mandam as perguntas antes para ele, para ficar até mais rápido e mais fácil. Estou indo para o Brasil, estou indo para a Argentina, então, se precisarem, estou aí à disposição para a gente fazer treinamento, fazer prevenção de crise, porque o mais importante é prevenir a crise para não ter que gerenciar, mas se a crise aconteceu, pode chamar que a gente ajuda a gerenciar a crise aí junto com vocês e preparar as pessoas para falar. Nós estamos à disposição, vocês entrem em contato com o Carlos Maianelli, que ele conversa com a gente, monta a nossa agenda, e aí nós vamos aproveitar que a gente está indo para aí para poder estar com vocês e atender todos vocês. Foi um prazer muito, muito grande, Carlos. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Eleonora. Obrigado pela disponibilidade. 92 minutos no ar. Brigadão, querida, tá? Como prazer. Você viu, você é uma adorada aqui no Brasil. Você faz falta pra gente aqui. Você tá vendo, né? Que bom. Então tá. Beijo. Até a próxima. Tchau. Dá um abração, dá um abração no português e um beijo no filho. Com certeza, com certeza. Falou, querida. Beijo. Tchau. Senhores, foi isso então, a nossa live com Eleonora Pascoal, falando sobre Media Training. Voltamos sexta-feira que vem, sem falta, às 15 horas, com um novo tema sobre campanhas eleitorais para candidatos, assessores, coordenadores e todos aqueles que vão militar numa campanha eleitoral. Chamo vocês sempre às 3 horas para o nosso cafezinho. Está aqui o nosso café. Tomem o de vocês. Muito obrigado pela presença. Sexta-feira, sem falta, estaremos aqui às 3 horas. Bye, bye. Até a próxima. Se Deus quiser, e Ele há de querer. Bye, bye.